Nós falamos sobre o que semana passada? Sobre quem? Foi sobre Abraão, não foi isso? E nós vamos continuar falando agora também da família de Abraão, só que agora nós vamos falar sobre outra pessoa, sobre Sara, que também faz parte ali, né? Hebreus 11, capítulo 11, versículo também de número 11. Ele diz o seguinte: pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um a esse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou para uma cidade. Vamos parar aqui. Olha que coisa interessante. Então nós estamos falando sobre o nosso pai na fé, que é Abraão. Abraão, que nós estudamos semana passada, nós falamos, e você conhece a história de Abraão. Ele sai da tua terra, da tua parentela, para uma promessa de Deus para a vida dele, não foi isso? Ele tinha uma promessa, não tinha? Ele falou, olha, Deus falou que ele sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu irei te mostrar. E nós vemos semana passada que a terra estava construída. Não tinha nada, né? Você vê que ele morava onde? Em tendas. Mas você lembra do nosso engenheiro, do nosso construtor, quem que é? É Deus. Porque Deus constrói as coisas na nossa vida, Ele é o nosso construtor. Ele vai construindo situações na nossa vida que talvez você jamais imaginou, mas Deus está construindo. E você vê que Ele fala, olha, aqui tinha uma mulher, Sara. Sara também já estava o quê? Com a idade avançada. Tanto Abraão como Sara estavam com a idade avançada. E você sabe que o homem, ele não para de gerar, não para de produzir. Mas a mulher, chega um certo período da vida dela que ela para. O corpo já fica amortecido, já não funciona mais nada, não quer saber mais de nada. Mas Sara, ela vê a situação e começa a se perguntar. Você imagina Sara saindo da terra dela também, junto com Abraão, e se perguntando, o que Deus espera de nós? Porque até então, passa ano, passa outro ano, eu já estou amortecida e as coisas não aconteceram. Era uma promessa de você enxergar uma cidade, vamos construir uma nova cidade. Lembra que eu falei com você semana passada, eles saíram da onde? De Ur dos Caldeus. Naquela época, era a primeira ou a segunda maior cidade que tinha. Então eles estavam muito bem estabelecidos. Eles viviam numa comunidade, para aquela época estavam muito bem. E eles saem de tudo aquilo para viver uma terra que eles não conheciam, mas esperando uma situação acontecer que era a promessa de Deus. Eles saíram por causa de uma promessa. E as promessas do Senhor, elas nunca deixam de se cumprir na nossa vida. Você pode ter certeza disso. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mesmo que as situações digam que não. Você vê que Ele fala, olha, e Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz. Porque ela não tinha essa virtude. Até então, os anos se passaram, Abraão chegou a 75 anos e nada de filhos. E Deus fala com ele, olha, vai para uma terra, vai para um lugar. E lá você vai começar uma nova cidade, uma situação diferente, uma coisa diferente que eu tenho para você. E eu quero que você experimente isso. Você será pai de multidões. De você será uma nação. Mas aquele homem, aquela mulher não tinha nada. Ela não podia dar à luz. Você vê que no metade do caminho da promessa, ela fala assim, Abraão, eu não estou conseguindo, a promessa não está se cumprindo. Então, pegue uma rota alternativa. Deus tinha dado uma rota certa, não tinha? Mas eles decidiram fazer o quê?
uma rota alternativa. Eles vão por outro lado e falam assim, olha, pega aqui, eu tenho aqui a minha serva, deite-se com ela. O problema estava em Abraão? Não, porque Abraão se deitou com ela e teve filho. Não foi isso? Não foi? Não teve Ismael? E você vê que ele chega à situação, então, onde estava o problema? Estava onde? Em Sara. A Sara estava precisando do quê? De uma virtude de Deus. Você vê que naquela situação que os anjos visitam Abraão, e ele fala que vai acontecer. O que a Sara começa a fazer? Ela começa a rir. Porque naquela situação, há 25 anos atrás, vamos supor assim, 75 anos Abraão recebeu uma promessa, tempos atrás, anos atrás. E eles acreditaram, mas foi passando os anos, passou mais anos e nada acontecia. O que a pessoa começa a fazer? Desacreditar, você começa a perder a fé em Deus. Você começa a ver as situações de outra maneira. Você estava feliz, você estava animado, você estava cheio de si, achando assim, vai acontecer. Eu estou forte, eu estou firme, eu estou acreditando nas promessas de Deus para a minha vida. Mas vai passando os anos, você fala assim, vai acontecer. Né? Você já começa, não, mas vai acontecer. Passa mais um pouco de tempo, você já começa a coçar a cabeça e fala assim, eu acho que vai acontecer. Não queria dizer nada não, mas olha, eu ainda tenho esperança. Passa mais um pouco de tempo, se Deus quiser acontece, né? Mas se Deus quiser vai dar certo. Depois de um tempo, nem se Deus quiser mais. Você já perdeu a esperança totalmente. Você não lembra mais, você deixa de viver aquilo que Deus falou para a sua vida e as situações não acontecem. E se uma pessoa falar com você, você faz igual Sara, você dá até a risada. Porque nós somos assim, às vezes. Nós olhamos a situação e falamos assim, não é para mim, isso não é comigo. Talvez se eu tivesse numa outra situação, se eu tivesse experimentado tal coisa há muito tempo atrás, se eu tivesse feito talvez aquilo que eu devia ter feito há 10 anos atrás, 5 anos atrás, há 1 ano atrás, talvez eu já acreditasse, mas hoje eu não acredito mais que Deus pode fazer. Eu não tenho mais esperança que Deus pode me ajudar nisso. Eu não tenho mais o quê? Fé. Nós voltamos ao nosso título desse ano de hoje, nós estamos falando sobre fé. Eu estou perdendo a fé. Eu não estou conseguindo. Eu estou olhando as situações, eu estou perdendo a minha fé que Deus pode fazer alguma coisa na minha vida. Mas você vê que ele fala, olha, pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Então já deu à luz fora do tempo, que para muitos era o ideal. Talvez você fale assim, mas o meu tempo já passou, você não sabe o que Deus quer fazer na sua vida ainda a partir de hoje. Mas as pessoas às vezes falam assim, não, mas o tempo já passou. Se tivesse falado ontem era tempo ainda, mas hoje não. Hoje eu já não quero mais, já desisti. Mas é uma coisa sua. Mas se você quiser, Deus pode fazer virtude na sua vida também. Basta você querer e acreditar que Deus pode fazer. E mesmo em tempos, você vê que ele fala, já fora da idade, já fora das perspectivas das pessoas, já fora do achismo, de você achar que, não, eu acho que vai ser daqui 1 ano, e daqui 1 ano não acontece, você já desanima. Não, é fora do seu achismo, é no tempo de Deus, e o tempo de Deus é a melhor das situações. É a melhor maneira. A melhor coisa para você viver é viver no tempo de Deus, nas escolhas de Deus, no caminho de Deus. E ela já fora do seu tempo, ela ganha virtude. E dessa virtude ela se concebe um filho. Ela tem um filho. E é o filho da promessa de Deus. E você vê que eles falam, olha, ali começa uma situação. Porque desde que Abraão recebeu ali as promessas de Deus, Abraão ouviu a Deus, fez da forma que Deus queria. Você vê que tem todo um caminho a percorrer. É você obedecer a Deus, fazer conforme a vontade de Deus, que as coisas acontecem. Não adianta nós queremos fazer da nossa maneira, da nossa vontade, que as coisas não vão acontecer. Você vê que até para dar à luz a filha da promessa de Deus, que era uma promessa de Deus, foi no tempo de quem? De Deus. Porque eles já queriam há bastante tempo. Eles já estavam ali, imagina, Abraão, 75 anos. Imagina naquela cultura do Oriente Médio, que as pessoas se casavam cedo, as coisas eram tudo mais cedo.
20 anos já está ficando tarde. 25 já está mais tarde ainda. 30 eu estou ficando velho. Naquela cultura é assim. Você lembra de Jesus com 30 anos? Ele se perguntava porque Jesus não tinha mulher, não tinha filhos, porque naquela cultura, 30 anos já devia ter uma família há muito tempo. As coisas eram diferentes, não é igual hoje, que hoje as pessoas ficam até 30, 35, 40. Hoje é mais normal você ver isso. Mas naquela situação não, você imagina 75 anos, você vai receber uma promessa. A alegria de Abraão, a alegria de Sara. Olha, coisa boa de Deus. Estou feliz porque as coisas estão ficando boas para mim. Eu recebi uma promessa, eu vou cumprir. E as coisas não acontecem da forma que eles queriam. Porque Deus tinha um tempo certo. Então se acalme, Deus tem um tempo certo para você. Apenas tenha fé, acredite em Deus. Você vê que ele fala, olha, fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão. Já estava parado, já estava amortecido, a fábrica já estava fechada, não era isso? A fábrica não produzia mais. Mas ela achou isso. Ela achou que não tinha mais sentido. Ela achou que não tinha mais vez. Porque tanto que ela foi recorrer à sua serva. Vai na serva lá você vai ter, você cumpre a promessa que você tanto quer. Porque ela via Abraão. Lembra? Se um homem normal às vezes já quer um filho e fica triste porque às vezes não acontece, imagina naquela época, 75 anos, 85, 95, que as coisas não acontecem. Até que chega um dia que nasce o filho da promessa e é um filho que vem para completar aquilo que Deus havia lhe dito. Você será pai de quê? Multidões. Uma nação começa em você. E olha quem Deus escolheu para começar a nação que Ele escolheu para que o seu filho unigênito nascesse. Escolheu uma família complicada, porque não podia conceber filhos, mas deles que começaram a família de Deus. Olha essa coisa interessante. É das coisas difíceis que Deus às vezes vai escolher para começar algo fantástico na sua vida. É das coisas difíceis. É de algo que você jamais imaginou passar. É de algo que você jamais imaginou ter, ou a situação que você mais imaginou que iria acontecer na sua vida, mas Deus irá fazer. É das coisas difíceis. Lembra que a Bíblia diz? Ele escolhe os loucos para confundir quem? Os sábios. Eram as coisas doidas, as coisas que não fazem sentido para muita gente, mas por quê? Deus age de outra maneira que você talvez não entenda, mas Deus age assim. Você tem fé para obedecer a Deus? Você tem fé, e mesmo olhando situações adversas ao seu redor, você tem fé para continuar obedecendo a Deus? Você tem fé para continuar escolhendo fazer a vontade de Deus na sua vida, mesmo que as situações pareçam impossíveis? Mesmo que você olhe para um lado, olhe para o outro, fale assim, mas eu vou ser essa multidão? Sim, Abraão, você vê que ele fala, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Lembra que Deus chamou ele e falou assim, olha, vai lá fora. Vai lá fora e olha para os céus. Hoje em dia, se você for olhar para o céu, não vê muita coisa, né? Porque a fumaça atrapalha muito. Eles falam que hoje em dia, só no meio do campo. Às vezes você vai assim no meio do mato, você olha, você consegue ver algumas coisas ainda. Mas nas cidades grandes, com a poluição de algumas situações, é mais complicado. Mas eu lembro muito bem, quando eu era pequeno, eu ia para o interior, eu via aquelas coisas, tanto de estrela. Aí você começava a lembrar da história de Abraão. Você imaginando Deus falar com ele, olha, será como as estrelas do céu, você não pode contar. Já tentou contar estrela? Pode falar, irmão, já tentei também. Você vai tentar, você vai olhar para o céu, vai olhar assim as estrelas, quando você começa no cantinho, né? Você acha que está começando num canto. Você só acha. Você vai tentando, mas depois chega assim, não, para, né? Chega. Já estou cansado. Porque aí Deus fala com ele, vai ser numerosa a sua descendência, mas eu não tenho filho. Eu não tenho. Mas vai ser numerosa, vai ser como a areia do mar. Já foi no mar? Quem aqui já foi no mar? Já teve que sair da Cuiabá, né? Parabéns, já saiu. Bom para você, que bom. Quem aqui faz muito tempo que não vê o mar? Mas você quer ver o mar de novo? Tenha fé, irmão. Deus vai te dar a condição para ver. Tenha fé. Desiste não. Você vai ver ainda. Eu faz tempo que eu não vejo também. Estou pretendendo ir. Tem que ir, né?
Tem que ver a areia do mar para fazer igual a Abraão. Mas você vê que ele fala, olha, será numerosos como a areia do mar, porque você pode contar, você não pode contar. É muito grãozinho ali de areia para você sair contando. Mas ele fala, olha, vai ser numerosos. Mas você imagina Abraão vendo aquela situação. E Sara, você vê que os anjos chegam até ela e ela começa a rir. Está lá em Gênesis, nós vamos ler daqui a pouquinho, o finalzinho. Estou só adiantando um pouco da história para vocês. Mas você vê que ela começa a rir numa situação que ela fala assim, mas vai ser agora? Já como é que vai acontecer? Como é que isso vai passar? Como é que está acontecendo? Porque eu já perdi a esperança, o corpo já está amortecido. Mas desse corpo amortecido descenderam tantos. Talvez sua vida está desse jeito, sua vida está parada, está estagnada, já está amortecida. Você acha que não vai reproduzir mais nada dentro de você? Você acha que as suas ideias já não valem mais para nada? Você acha que as situações da sua vida não vão mais sair, vão continuar sendo sempre presas? Mas tenha fé, Deus quer mudar a sua vida hoje. Creia. Deus hoje vai trazer uma força dentro de você. Você está compreendendo, entendendo que Deus quer para a sua vida, que é algo muito melhor do que você pensa, do que você imagina. É isso que Deus pensa de você, é isso que Deus quer de você. Você pode pensar assim, mas já estou parado. Sara também estava parada. Abraão estava parado. As situações estavam paradas para eles, mas eles tiveram o quê? Fé. Quando ela riu, as coisas não aconteceram, mas quando ela creu, as coisas aconteceram. Talvez na sua vida não está acontecendo situações porque você está rindo, você não está acreditando que Deus pode fazer. Você não está acreditando que o seu chefe, que é mão de vaca, vamos dizer assim, no linguajar bem popular, pode te dar um aumento porque você está confiando no seu chefe. Você deixou de confiar em Deus, que Deus é o seu provedor. Mas você começa a rir das situações, não vai acontecer. Você ri do estado atual do Brasil e fala assim, não tem como acontecer. Eu vou no supermercado e as coisas estão o quê? Mais caras, estão mais difíceis, estão mais complicadas e eu começo a rir da situação porque não vai acontecer nada, não vai mudar. Nós vamos ter que parar de comer carne, comer frango, comer só arroz, comer só feijão. Então eu vou parar de comer tudo, eu vou parar porque eu estou acreditando somente no que eu vejo, esquecendo que existe Deus que está acima de todos nós, que é Ele que nos abastece, que é Ele que cumpre as suas promessas na nossa vida, que Ele é o nosso sustentador. Mas em quem você está confiando? Em quem você está acreditando? Tem uns que confiam em carros, em cavalos, mas nós acreditamos em quem? No Deus Todo-Poderoso. Ele é mais forte. Ele que nos sustenta, Ele que nos fortalece. Você vê que ele fala aqui, olha, todos esses morreram na fé sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos naquela terra, porque os que isso dizem claramente mostraram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Tem muita gente que acontece isso. Você recebe uma promessa de Deus, você começa a fazer, mas se você começar a pensar de onde você saiu, das coisas que ali estavam melhores, não, mas você fala assim, mas ali estava bem melhor, não sei por que Deus me trouxe até aqui, não sei por que Deus mandou fazer isso, eu vou parar, eu vou desistir. Isso não é para mim, essas situações não é para mim, essa aqui não é para mim, não é possível que Deus mandou fazer isso. Parece que eu estou fazendo as coisas que Deus quer e parece que está dando errado na minha vida. Você imagina se Abraão pensasse assim, será que existia hoje em dia o povo de Israel naquela terra? Será que tinha existido Isaac, Jacó, José, suas descendências? Mas as coisas não estavam dando certo conforme Abraão esperava. Porque o que ele mais queria era o quê? Um filho. O que Sara mais queria? Um filho. As outras coisas eles tinham dinheiro, eles tinham posses, eles tinham o que muitos às vezes estão procurando, mas eles só tinham uma promessa, o que eles mais queriam? Um filho. Tanto que quando Deus pede para ele, pede o quê? O filho. Deus sabia que ele tinha posses, ele tinha muita posse Abraão tinha, era rico, muito rico. Para aquela época, então, um dos mais ricos que tinha, se não fosse o maior, tinha mais dinheiro. Mas ele precisava cumprir a promessa de Deus.
Ele fala, olha, muitos, às vezes, quando eles olham para trás, eles veem a oportunidade de voltar, eles voltam. Eles param de acreditar, eles param de ter fé que a situação vai melhorar. Eles param de ter fé que as promessas de Deus vão se cumprir na vida deles. Eles param de acreditar. Eles voltam a estaca zero. Eles voltam ao que estavam vivendo antes. É o que eu falo. As coisas de Deus, às vezes, você não vai entender, você não vai compreender, mas você precisa ter fé e acreditar que Deus está no controle. Você não vai entender. Eles estavam dispostos a sair de Ur dos Caldeus para fazer o quê? Uma nova nação. Começando bem, sem filho. Coisa maravilhosa, né? Mas vamos começar uma nação. Da sua descendência de Sara, você será bem-aventurado, vai ser como as areias do mar. Vai ser muita gente. Já começa sem filho. Você vê que ele fala, olha, tiveram a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar de seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Olha o que se tornou Israel, grande, desde a época de Saul, Davi, começou a lhe expandir seus horizontes, coisas grandiosas foram conquistando desde Moisés, Josué e Caleb conquistas, chegando em Davi, Saul ali, aquela região, coisas grandes aconteceram. Mas Abraão tinha uma promessa de Deus, e ele morreu acreditando, confiando naquela promessa. Não desista dos seus filhos, não desista da sua família, não desista dos seus. Mesmo que talvez você não veja todos na sua igreja, ou talvez mais perto de Deus, buscando a Deus, mas continue crendo, porque eles vão estar. Abraão e Sara não viram, mas eles tiveram se cumprindo a promessa de Deus na vida deles. Por mais que depois eles não viram o que aconteceu daquela situação toda, de sair de Ur dos Caldeus para aquela cidade que eles estavam planejando construir. Mas Deus fez acontecer, porque eles acreditaram até o fim. Acredite até o fim, confie até o fim. Porque por mais que você espere que as coisas sejam no seu tempo, não será no seu tempo, mas Deus irá fazer. Acredite, tenha fé. Tenha fé em Deus que Ele vai mudar as coisas conforme Ele vai acontecendo na sua vida. Lá em Gênesis 18, abre na sua Bíblia em Gênesis 18. Vamos lá ver um pouquinho do início. Gênesis 18. Os anjos chegam para falar com Abraão, Abraão chega lá com eles, se aproxima deles. A Bíblia diz que 3 varões estavam em pé junto a ele, e Abraão correu e se inclinou a eles. Nós vamos ler do versículo 14 em diante. Nós vamos ver que quando o anjo do Senhor, o servo ali fala, o varão fala que a promessa de Deus ainda irá se cumprir, nós vemos que o que é que vai acontecer. E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei-o ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá o quê? E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isto, porque te riste. Por quê? A situação era complicada. A situação para Sara era de rir, porque a situação era difícil. Como é que eu vou acreditar nisso se meu corpo já não responde mais a essa situação? Como é que eu vou acreditar na minha situação? Porque eu olho para um lado, Deus falou que eu faria tal situação, Deus me prometeu, Deus falou comigo que era me fazer tal coisa, mas a situação não andou para mim. Por que eu vou acreditar? Por que eu tenho que ter fé nisso aí? Muitas vezes as pessoas se perguntam, por que eu deveria acreditar que Deus quer me usar para alguma coisa se eu tentei uma vez e as coisas não conseguiram, eu não consegui fazer, eu não consegui acreditar, eu não tive firmeza naquilo?
Por que eu deveria acreditar nisso? Por que eu deveria ter fé? Porque nós estamos pensando, às vezes, no nosso tempo. Porque nós queremos as coisas rápido. Quanto mais rápido, melhor, não é isso? Ou você não quer que as coisas sejam rápidas? Nós todos aqui somos de carne e osso, não somos? Nós temos sangue correndo em nossas veias. Então nós todos, apesar de pensarmos às vezes um pouco diferente, mas no nosso instinto às vezes nós queremos rápido. Quanto mais rápido, melhor. Eu quero, se for possível, num passe de mágica, não é isso que muitos querem? Porque é melhor assim. Porque assim eu vou acreditar que assim vai ser melhor para mim. Porque assim é o que eu quero. Eu quero que seja num passe de mágica, num instalar de dedos, que Deus possa instalar seus dedos, e quando eu sair daqui da igreja, as coisas estejam tudo bem, porque é assim que eu quero, assim que eu almejo, é assim que eu espero. Assim as coisas não acontecem. Assim as coisas não vão acontecer na sua vida. Assim a sua vida você nunca vai ter perspectiva, você nunca vai conseguir acreditar, porque as coisas você pensa que é no seu tempo. Mas é no tempo de Deus, porque Ele fala: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa difícil para Deus? Haveria alguma coisa impossível para Deus? A Bíblia diz: nada é impossível para Deus. Mas se você tiver fé. E essa é uma palavrinha de 2 letras que muda a situação, que transforma tudo. É o quê? A fé. A fé que move montanhas, a fé que move multidões. Mas em quem nós estamos firmados? Abraão não duvidou da promessa de Deus, por mais que naquele momento ali Sara riu, e ela fala: não, Senhor, eu não ri, mas porque ela negou, dizendo por quê? Ela temeu, porque ela viu que a coisa era séria. Às vezes nossa vida estamos assim, nós estamos rindo, vendo situações, nunca vai acontecer. Mas Deus não é assim. Deus não é filho do homem para o quê? Para que minta. Se Ele deu as promessas, Ele irá cumprir. Se as promessas de Deus estão aí para a nossa vida, é porque ela irá se cumprir na nossa vida. Não é motivo de você ficar preocupado, de você não acreditar mais, se você rir da situação, porque você não acha que isso vai mais acontecer com você. Muito pelo contrário. Tenha fé, acredite, Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje, será para todo sempre. Lembra que diz 2 Coríntios 5,7, porque andamos por fé e não por vista. Sara estava andando somente por quê? Por vista. Sara só estava olhando as situações. Sara estava somente se olhando. Ela estava olhando somente por vista. Só o que os olhos carnais dela poderiam enxergar. É assim que nós estamos às vezes. Nós olhamos para nós, olhamos para a situação, mas esquecemos de olhar para o autor e consumador da nossa vida, que é Deus. Nós esquecemos de olhar para onde vem nosso socorro. Nosso socorro vem de quem? Do Senhor, vem de Deus. Você viu que o salmista fala: olha, eu olho para os montes, da onde que vem meu socorro? Vem do Senhor. Mas eu estou olhando para onde? Para o Senhor, estou olhando para o alto, na esperança que Deus vai me ajudar. Você já perdeu a esperança? Você não está mais confiando que Deus pode mudar a sua vida? Você não está mais confiando que Deus pode passar essa situação que você está passando? Essa situação difícil, complicada? Você perdeu a esperança? Confia no Senhor. Não ande pelo que você está vendo, mas ande com fé. Nós andamos pela fé. Nós andamos acreditando que o tempo bom virá, que as coisas irão acontecer. Se você começar a ouvir pessoas que enfraquecem ainda mais sua fé, a sua vida não irá andar. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Você começa a ouvir outras situações que estão desanimando, outras situações que você fala assim: olha, não quero nem mais ouvir essa pessoa porque ela está desanimando. Ela está me fazendo não acreditar mais que Deus pode mudar minha situação. Isso mesmo, para de ouvir ela, não escute ela não. Escute a palavra de Deus. Porque é ela que vai te fortalecer. É ela que vai te fortalecer no tempo difícil, no tempo que você talvez está passando hoje.
ou talvez que você irá passar. Porque as pessoas, às vezes, quando ela está vivendo um tempo bom, as coisas estão acontecendo, as coisas estão fluindo, às vezes nós deixamos de buscar a Deus, porque as coisas estão boas. Nós deixamos de ler a Bíblia, nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, porque as coisas estão boas. Nós achamos que sempre nós temos que ouvir somente quando as coisas estão ruins, porque nós somente quando nós precisamos de Deus. É somente na hora do socorro. Negativo. Nós temos que buscar a Deus em todos os momentos. Mas estar sendo o quê? Sendo fortalecidos por Deus, acreditando que Deus está sempre conosco. Aí nós buscamos a Deus. Nós somos fortalecidos porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Não é outras situações, mas é o quê? A palavra de Deus que vai te dar fé. O que ela vai fazer o quê? Ela vai te fortalecer. Não é somente no momento de fraqueza. Muito pelo contrário, é quando você talvez está bem, mas ela está te fortalecendo, porque você não sabe o dia de amanhã que talvez você vai passar. É uma situação complicada a vez que você passa, quando você sai daqui, mas você sai o quê? Fortalecido em Deus. Então você acredita, você tem força para continuar em pé. Você fortalece seu irmão, talvez um irmão que está de sangue mesmo na sua casa. Às vezes uma pessoa conhecida que você conhece está passando um momento difícil, mas você está o quê? Você está forte, então você fala o quê? Eu vou ajudar. Olha, Maria, João, conta com as minhas orações, nós vamos continuar aqui na fé. Eu estou fortalecido, eu estou cheio de fé que Deus vai mudar a sua situação. Então você começa o quê? A fortalecer o outro. Mas se você estiver fraco, a outra pessoa vai chegar para você e falar assim: olha, Raimundo, estou bem não. As coisas não estão acontecendo. Eu estou na fraqueza. Olha, lá em casa é só luta. Aí você vai falar o quê? Olha, João, a minha também. Está ruim, está complicado demais. Está todo mundo ruim, é culpa de todo mundo, mas para mim está difícil. Para mim está complicado também. Aí tem duas pessoas se queixando uma para a outra, porque as coisas estão difíceis. O pior ainda é quando é dois crentes, né? É dois cristãos, às vezes, estão ali reclamando, murmurando, mas nenhum está fortalecendo o outro para continuar. Por quê? Nós paramos de andar pela fé, nós começamos a andar pelo que nós estamos vendo. Nós não estamos fortalecidos, nós não estamos acreditando, nós estamos tendo fé que Deus vai mudar a nossa situação. Lá em Oséias, abre aí na sua Bíblia, Oséias, capítulo 6. Abre aí na sua Bíblia. Nós já vamos encerrar. Oséias 6. Ele fala o seguinte, versículo 1, Oséias 6, 1. Vinde e tornemo-nos para quem? Para o Senhor, porque Ele despedaçou e não sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará. Viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva serôdia que rega o quê? A terra. Mas você vê que ele fala, olha, no início, vinde e tornemo-nos ao Senhor. Nós temos que o quê? Voltar para quem? Para o Senhor. Se nós não estivermos ligados ao Senhor, estivermos ligados a Deus, Ele não poderá sarar as nossas feridas. Ele não vai poder sarar as suas feridas. Ele não vai poder retirar as suas preocupações, a sua ansiedade. Ele fala, olha, não andei ansioso com coisa alguma. Porque Deus está do nosso lado, então nós não temos que andar ansiosos. Mas temos que tornarmos o quê? A Ele. Nós temos que chegar mais perto dEle. Se nós não chegarmos mais perto de Deus, buscar mais as coisas de Deus, nós estaremos feridos, fracos. Uma pessoa que está ferida, ela está o quê? Ela está fraca. Uma pessoa que está magoada, ela está o quê?
fraca também. Porque, que nem eu falei, você vai fortalecer o seu irmão, mas se você também está fraco, fica dois ali falando das situações difíceis do jeito que está. Se um não estiver pronto para fortalecer o outro, fica dois ali lamentando, só falando das suas feridas, porque as coisas não acontecem, as coisas não estão acontecendo. Você vai falar assim, o pastor falou até na reunião lá que as coisas ficariam bem, mas as coisas não estão ficando. Você começa a falar. Você em casa com a sua esposa, com o seu marido, você começa também o quê? A falar. As coisas não estão bem. As coisas não vão ficar bem. É culpa de todo mundo. Mas nós não colocamos a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Por isso que ele fala, vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele sarará. Ele fez a ferida, mas Ele também o quê? A ligará. Ele irá remover tudo. Depois que ele fala, depois de 2 dias, nos dará o quê? A vida. E ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Nos acheguemos, pois, a Deus. Se você se achegar a Deus, Ele também se chegará a você. Se você quer ser firme, continuar firme, chegue-se para mais perto de Deus, porque a fé vem pelo ouvir o quê? E como é que você escuta a palavra de Deus? Quando você começa a se interessar pelas coisas de Deus. Aí Ele vai te fazer uma pessoa firme na fé. Você vai entender e compreender quando você começar a entender o que Deus quer de você. Porque Abraão tinha uma promessa. Ele entendeu a promessa. Tanto que ele cumpriu a promessa, a parte dele, porque era sair da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu irei te mostrar. Mas Abraão estava desesperado porque ele queria rápido. Ele já queria ser pai. O pai de multidões. Mas Deus tem o seu tempo. E se você não estiver firme com Deus, buscando a Deus, se fortalecendo em Deus, você não consegue esperar. Você desiste. Você olha a situação do jeito que está difícil, você vai e fala assim, não quero mais. Por mais que você vê Oséias falando, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer como o Senhor, como a alva será a sua saída, Ele nos virá como a chuva, e como a chuva seródia que rega a terra. É uma chuva que não para, as coisas não vão parar na sua vida, como começar a prosperar dentro de você situações que você jamais imaginou. Porque Ele vai estar regando a terra para o quê? Para frutificar. Não é isso? Mas Ele fala, olha, nós temos que viver diante dEle. Nós temos que conhecer e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós temos que continuar firmes, querendo cada vez mais viver uma vida com Deus. Se nós não tivermos vida com Deus, se nós não continuarmos prosseguindo conhecer a Deus, firmes na promessa de Deus, nós iremos desistir. As feridas, lembra das feridas? Elas não sararão. Você vai continuar ferido. Vai continuar achando que as coisas não são para você. Você vai continuar murmurando. Vai continuar pensando que as coisas não vão acontecer. Você lembra do povo no deserto? 40 anos esperando. Porque eles não acreditaram que podiam guerrear. Eles não acreditaram que podiam fazer as coisas acontecer conforme Deus já havia falado que iria acontecer. Mas eles não acreditaram. 40 anos esperando. Até que chegou um povo que estava mais jovem, que não era mais escravo, que não tinha mais mentalidade de escravo. Foi lá e conquistou a terra. Porque eles tiveram fé que Deus estava com eles. Prossigamos e continuamos o quê? Em conhecer o Senhor. Você quer a chuva de Deus na sua vida? Você quer a chuva seródia de Deus na sua vida para regar a terra? Para que você possa frutificar? Para que as promessas dele se cumpram na sua vida? Busque a Deus. Procure conhecer mais de Deus. Procure se aperfeiçoar mais nas coisas de Deus. Ore mais a Deus, se apegue mais a Deus, se achegue para mais perto de Deus e Ele vai se achegar mais perto de você. Aonde Deus está, ali é o quê? A liberdade. Ali é a vida. Deus traz de volta a vida.
Você vê que ele fala no versículo 2, ó, depois de 2 dias nos dará o quê? A vida. No terceiro dia nos ressuscitará. Porque aonde Deus está, ali também a vida. Por mais que as coisas pareçam difíceis, complicadas, as coisas parecem estar mortas, está tudo morto. Mas Deus traz de volta a vida. Mas o que você precisa fazer? Buscar a Deus. Se entregar a Deus. Continuar sempre prosseguindo em quê? Em buscar o Senhor. Ele vai te fortalecer. Ele vai te colocar de pé. Ele vai trazer de volta a vida o que se perdeu. Porque Ele é o seu Deus e Ele que te fortalece. Busque a Deus. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Ele tem promessa para você? Tem? Sim ou não? Então Ele vai cumprir. Se achegue para perto de Deus. Busque a Deus. Fala, Senhor, eu estou disposto, eu estou aqui. Eu estava até desanimado, eu estava até triste, eu estava até abatido, mas agora eu estou o quê? Fortalecido. Mas por que eu estou fortalecido? Porque eu estou chegando mais para perto do Senhor. É o Senhor que me fortalece. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. Aquele povo não tinha nada. Tinha areia. Tinha mato. Sai da tua terra, da tua parentela. Sara viu do ventre dela, já estava amortecido, estava morto. Deus fazia o quê? Trazer a vida. Ela viu. E ela concebeu, porque a virtude de Deus esteve nela. A virtude de Deus quer ser derramada sobre você hoje. Você viu aquela mulher quando tocou em Jesus, ele falou o quê? Saiu o quê? Virtude de mim. Saiu o quê? Poder de mim. Toque em Jesus, busque a Jesus. Ele vai tocar em você. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a vida da sua família, dos seus. Por mais que você ache que não tenha mais solução, tem sim. Para Sara não tinha mais solução. O corpo já estava morto, mas você vê que onde Deus está, ali também a vida. E Deus vai trazer de volta a vida. Deus vai fortalecer, Deus vai fazer algo que você jamais imaginou que Deus pudesse fazer. Busque ao Senhor. Se entregue a Ele. Queira mais de Deus. Queira mais do Senhor. Prossiga, conheça Ele, prossiga em conhecer. A vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando até que seja o dia o quê? Perfeito. Você já viu o nascer do sol? Quem aqui já viu? Já viu o nascer do sol? Já nasce como se fosse meio-dia? Não, né? Vai devagarzinho, não vai? As coisas vão acontecer. Não queira, às vezes, um passo de mágica. Às vezes as pessoas querem um estalar de dedos. Vai ser como a chuva a seródio. Talvez você não está vendo nada. Você olha, não tem nada acontecendo. Mas quando a chuva vier para regar a terra, você dará os frutos que você tanto deseja. Porque Deus vai estar com você, mas busque a Deus. Deus prometeu, Ele irá cumprir na sua vida. Se as promessas de Deus estão na sua vida, creia que irá acontecer, e vai acontecer. Deus prometeu a Sara que teria um filho, para Abraão e para Sara. E Deus concebeu o que eles tanto queriam, mas porque eles obedeceram a Deus. Se fortaleça no Senhor, obedeça a Deus. Ele vai trazer vida onde está morto. Creia nisso. Talvez sua família, você fale assim, mas não tem mais jeito na minha família. Tem sim. Se Deus está, você pode ter certeza que nada é impossível para Deus. Amém? E é nisso que nós confiamos, nós acreditamos. E não se preocupe, permaneça firme na fé. Porque Ele é fiel, Ele te recompensará. Creia, acredite. Tenha fé em Deus que Ele vai mudar a sua vida. Amém?